Certa vez, conversando com um grande amigo e guru do marketing político, perguntei o que pode acabar com o político. E ele foi direto ao ponto e respondeu: quem acaba com o político não é o adversário nem o inimigo. Quem acaba com o político é a família e os amigos. O que está acontecendo? Complementando esse raciocínio, acredito que o que pode destruir ou inviabilizar um político é a soma de pequenos erros, decisões e escolhas equivocadas que, ao longo do tempo, desgastam sua imagem até o ponto de não haver mais retorno. A política é dinâmica. Cada eleição é diferente da outra e a conta sempre chega. Poucos têm a capacidade de enxergar isso a tempo, de se reinventar ou até mesmo de ter a resiliência necessária para impor limites e separar a política de amigos e de familiares. Muitas vezes a política é feita de apostas, onde o instinto, a visão e a ousadia contam muito. Mas, no geral, sobrevive quem é mais pragmático e consegue enxergar o cenário a longo prazo. No Amazonas, temos diversos exemplos disso. Serafim Correia, ex-prefeito de Manaus, foi o único prefeito de capital no Brasil que não conseguiu se reeleger em 2008. Nos bastidores, comenta-se que seu filho, hoje vereador Marcelo Serafim, mandava e desmandava na administração, o que gerou desgaste político para Serafim e contribuiu significativamente para sua derrota. Omar Aziz também enfrentou problemas políticos relacionados a familiares, mas conseguiu dar a volta por cima e hoje lida com essa situação de forma diferente. José Melo, ex-governador cassado, foi o único governador da história pós-redemocratização a perder o mandato dessa forma. Nos bastidores, atribui-se parte da sua derrocada à interferência familiar na articulação jurídica de sua defesa, que não fez o dever de casa. Arthur Neto, que já teve pretensões presidenciais e hoje enfrentaria dificuldades até para se eleger deputado, também é um exemplo do impacto da mistura entre família e política. O caso envolvendo seu enteado, Alejandro, praticamente destruiu seu capital político e comprometeu a candidatura de seu sucessor em 2020. O ex-deputado Alfredo Nascimento, apoiado por Arthur na época, terminou a eleição em 7º lugar, com apenas 3% dos votos. O caso envolvendo o prefeito Davi Almeida e sua esposa, Isabelle Almeida, além da disputa política familiar por espaços de poder, vem ganhando cada vez mais repercussão, furando a bolha e chegando na ponta, no povão. É óbvio que essa polêmica sobre uma viagem ao Caribe não compromete o futuro político de Davi, que foi reeleito de forma contundente e continua sendo um dos principais players políticos na disputa eleitoral de 2026. Até porque viagens internacionais não são exclusividade dele, e ninguém nunca deixou de votar em um político por isso. Lula, Bolsonaro e diversos outros políticos fazem o mesmo, e podem ter certeza que nenhum deles se hospeda em pousadas, come em restaurantes aquilo ou bebe vinho Galioto em suas viagens. Mas esse é um caso que deve trazer dor de cabeça para Davi por um tempo, sendo um prato cheio para a oposição, que cumpre seu papel legítimo de cobrar explicações e tem surfado nessa onda. O desenrolar desse caso e as próximas ações, decisões e escolhas de Davi darão um tom de como ele lidará com essa situação. Dependendo de como conduzir, isso pode ter desdobramentos positivos ou negativos na eleição de 2026. Só o tempo dirá.